uma variável, homogeneiza, né? Bota um Z2 aqui. E estuda esses dois sistemas aqui. Aplicando o teorema. Então você tem que mostrar que existe um B. Quer dizer, se você tem essa hipótese aqui, para essa equação aqui, você tem que mostrar que existe um B tal que essa aqui tem solução, essa aqui tem solução. E aí você passa para a solução global ali. E aí a demonstração que existe o B tem que tomar um certo cuidado, tal, mas tem que usar as hipóteses e pode ser feito. Mas eu não quero fazer, não, que dá um certo trabalho e, sei lá, tem que tomar o B' para poder aplicar as condições, enfim. Mas um problema maior ocorre quando você quer mostrar esse teorema aqui para um corpo de números que não seja o corpo dos racionais. Porque a demonstração que eu dei para esse teorema aqui usa, que a gente está trabalhando com os racionais, a gente faz contas com inteiros e tal, faz umas estimativas. A demonstração que eu dei só funciona para os racionais. A demonstração no caso geral, no caso de cônicas para um corpo de números inteiros arbitrário, eu não conheço uma demonstração simples. A única demonstração geral que tem desse teorema no caso de cônicas para K arbitrário depende da teoria de corpos de classes. Teoria de corpos de classes é uma teoria que estuda as extensões abelianas do corpo de número arbitrário usando cohomologia, e a teoria de corpos de classes te dá, de uma maneira natural, esse teorema no caso de cônicas para o corpo de números arbitrários. Mas é uma demonstração complicada, é uma coisa que depende de desenvolver um bando de teoria que eu não vou fazer. Só queria mencionar isso. Eu queria aproveitar e também mencionar que a teoria de corpos de classes te dá um resultado um pouco mais geral, que é o seguinte, que é o teorema de Hasse, que é o seguinte. Suponha que... Como é que eu vou anunciar isso? Seja L sobre K uma extensão finita. Uma extensão finita de corpos. Eu quero olhar para a equação norma de y igual a x, onde a norma é a norma de L para K. Então é uma equação onde o y está em L e o x está em K. Mas eu quero escrever isso como um polinômio, eu quero escrever isso como uma equação de Diofantina. Então, digamos, W1, Wn, uma base. Tá? Sejam, então, Galois. Eu acho que eu quero uma extensão Galois. Porque eu quero tomar os conjugados e quero que os conjugados estejam em L. E, digamos, W1 sigma Wn sigma, sigma os conjugados. Os conjugados. Vamos escrever assim. Então, o que é a norma de um elemento? Então, um elemento arbitrário de L, x1, ω1 mais xn, ωn, é um elemento arbitrário de L se você deixar o x1, xn variar em K. Né?
E esses caras aqui vão ser os conjugados do x1xn, x1w1, xn e wn. Então, isso aqui produto dessas formas lineares é a norma de x1w1, xn e wn, quando x1 e xn são elementos de K. Mas eu quero olhar para isso como um polinômio em x1, xn, que eu posso, né? Então é um polinômio, né? Se eu esquecer, em vez de pensar x1, xn como elementos de K, eu posso pensar ele como variáveis. Então são formas lineares. E, bom, a priori, como esses coeficientes aqui são elementos de L, isso aqui são formas lineares em L, o produto vai ser um polinômio com coeficientes em L. Mas se você olhar bem, como você está tomando o produto sobre todos os conjugados, isso aqui vai ser invariante pela ação do grupo de Galois. Então, na realidade, isso aqui é um polinômio homogêneo em K. Dá um nome para ele, F. Então, essa equação aqui, f de x1, xn igual a... Quer dizer, a equação, um elemento ser representado por uma norma, você pode pensar ele como sendo uma equação do tipo b, y na n, aí fica homogêneo, é uma equação B em K. Esse é o tipo de... é a equação que te põe a pergunta, quando que B... Quer dizer, um ponto racional desse negócio corresponde a uma representação de B como uma norma de um elemento de L. Então, digamos, tem solução x1, xn em K, se somente se B pertence à norma, é a norma de um elemento de L. Então você pode criar esse bando de equações que estão relacionadas com a teoria de Galois de L sobre K e normas. Bom, isso aí tudo bem. O caso das formas, no caso quadrático, se L é igual a K raiz de D, por exemplo, né, vamos fazer um exemplo, você pode tomar ω1 igual a 1, ω2 igual a raiz de D, né? Aí os conjugados, se você escreve o grupo de Galois de L sobre K como sendo a identidade e sigma, então ω1 sigma é 1, ω2, bom, digamos sigma 1, sigma 1 é menos raiz de D, né? Se eu definir o único automorfismo não trivial desse corpo quadrático, e x1 mais x2 raiz de D, o f, nesse caso aqui, é x1 menos x2 raiz de D, é x1 ao quadrado menos D, x2 ao quadrado. Então, essa equação aqui é essencialmente a equação diagonal x1 quadrado menos D, x2 quadrado igual a B, y quadrado. Então, qualquer cônica vai ser posta dessa forma aqui. Então, as cônicas provêm todas desse tipo de equação. Em grau maior, não é verdade que as equações de grau maior essas equações são bem especiais, tá? Mas no caso de cônicas,
você obtém todas. E eu estou introduzindo essas equações porque existe um teorema de raça que também vem da teoria de corpos de classes, que vamos chamar essas equações de equações nórmicas. Para equações nórmicas, x sobre k, provenientes de extensões L sobre K cíclicas, vale que xk é não vazio se somente se xkv é não vazio para todos. Onde eu escrevo, os KVs têm o mesmo significado de que esses KVs aqui. Esses polinômios de grau maior que 2 são formas NAD? São formas. Quer dizer, essas equações são formas. Esses polinômios aqui têm grau n em n variáveis, onde n é o grau da extensão. Então, n aqui é sempre o grau da extensão, né? N é o. N é igual a. Grau da extensão. Se você tomar uma extensão cúbica, você obtém uma cúbica. Bom, é uma cúbica em 3 variáveis igual 4 variáveis, né? Porque tem sempre uma variável a mais aqui, né? Mas nem toda cúbica de 4 variáveis vai ser dessa forma. E essas extensões têm que ser cíclicas para isso valer. Esse teorema aqui contém, em particular, esse aqui, que contém esse aqui. Isso, exatamente. Mas, mesmo em grau 3, se for Galois, então é... É grau primo. Se for Galois, vai ser cíclica. Mas você pode ter uma extensão cúbica não galoisiana e assim mesmo poder considerar a equação nórmica. Eu não vou provar esses teoremas, só queria mencionar. Mas a pergunta, assim, que sai dessas considerações é: para quais famílias de variedades, família X de variedades, vamos tomar um conjunto de variedades, por exemplo, cônicas, quádricas, cúbicas ou o que for, para quais famílias de variedades vale digamos xk não vazio se somente se xkv não vazio. Quando a resposta se
isso vale para uma família X. Dizemos que o princípio de Hasse vale para X. Então, nós já temos um exemplo. O princípio de Hasse vale para quádricas. O princípio de Hasse vale para equações nômicas vindas de extensões cíclicas. O princípio de Hasse vale para situações onde você tem muitas variáveis. Então, deixa eu dar um exemplo. Dar uns exemplos aqui. O princípio de Hasse vale para cúbicas sobre Q, sobre os racionais, com pelo menos 9 variáveis. O que nós sabemos sobre cúbicas? Cúbicas nós sabemos que... Bom, eu dei um exemplo, quer dizer, é um exemplo difícil, mas é verdade, que é essa cúbica aqui. É um contra-exemplo ao princípio de Hasse. É um contra-exemplo. Sobre o quê? É um contra-exemplo ao princípio de Hasse. Existe um contra-exemplo também em 4 variáveis. Que eu não estou lembrado no momento. Não sei de cabeça. Enfim, é uma equação assim, com também diagonal, com 4 inteiros pequenininhos com coeficientes. Os casos 5, 6, 7 e 8 estão em aberto. A conjectura é que qual é a conjectura? Agora eu estou um pouquinho preocupado com a situação de cúbicas singulares, mas para cúbicas não singulares, eu acho que a conjectura é que o princípio de Hasse vale nos casos que estão em aberto. Conjectura-se. Nesses casos, para pelo menos para cúbicas não singulares. Não singulares. Tem vários outros exemplos onde se conhece alguma coisa sobre o princípio de Hasse. Mas a ideia é sempre que você espera que essas coisas aconteçam quando você tem um número grande de variáveis. E quando você tem um número muito grande de variáveis, aí você tem técnicas, por exemplo, o método de Hadley-Littlewood, que te dá alguns resultados parciais.
Isso aqui é um teorema recente do Heath-Brown. Nos últimos 10 anos, talvez. O trabalho do Hasse é da década de 30, quer dizer, isso aí teve uma... Daqui para cá... Se bem que eu acho que os primeiros resultados sobre cúbicas com um número grande de variáveis, sei lá, 15, 16 variáveis, já são Davenport, década de 40, década de 50. A pessoa começou a baixar o número de variáveis de 15 para 14, para 13, até chegar em 9 e parou. Bom, uma coisa que a gente vai ver mais adiante, eu acho que, se eu não estou enganado, a condição com 9 variáveis é quase que... Quer dizer, o princípio de Hasse... Qual é o... Deixa eu tomar cuidado aqui. É com 9 ou com mais, com um número suficientemente grande de variáveis, toda cúbica tem um ponto. Então, não toda cúbica não singular tem um ponto. Isso acontece também, esse fenômeno acontece no caso de quádricas. No caso de quádricas, as quádricas irredutíveis automaticamente têm um ponto se elas tiverem 5 variáveis ou mais. É o caso de 3 e 4 variáveis que são os casos cruciais. Quando você tem 5 variáveis ou mais, você acaba sempre tendo ponto p-ádico, então você tem pontos inteiros racionais. O que eu queria começar a fazer agora é olhar para uma questão que já foi levantada algumas aulas atrás. Será que esse princípio ajuda? A gente está trocando um problema mais difícil por um problema mais fácil? Bom, a resposta é sim, né? É evidente que a gente está trocando um problema mais difícil. Senão eu não estaria falando nisso, né? Se isso aqui fosse mais difícil do que isso aqui, que aparentemente isso aqui está... Quer dizer, isso aqui você entende imediatamente o que quer dizer. Isso aqui teve que definir completamente, não sei o quê. Por que a gente está colocando isso aqui? Então... Por um montão de problemas, né? Então, parece estar piorando, né? Mas, então, eu quero justificar o fato de que não está piorando, não, está melhorando. Tá? Então, tá, isso que eu quero fazer agora. É justificar por que vamos provar o seguinte teorema. Deixa eu ver como é que eu vou anunciar isso aqui. Variedade algébrica irredutível, mas eu quero supor que ela é irredutível sobre o feixe algébrico. Então, irredutível sobre que barra? Irredutível sobre o ponto de vista geométrico. Então, existe um N0, um inteiro positivo, que pode ser calculado, tal que
O conjunto dos pontos periódicos é automaticamente não vazio quando você passa adiante antes desse ponto. E com a prova do teorema, a gente vai ver como é que se calcula esse N0. Como é que a gente chega e calcula explicitamente, a gente vai ver que essa condição dos pontos periódicos serem não vazios é quase que automática. E eu quero voltar depois para o caso de cônicas e estudar direitinho quando é que... Bom, a gente já sabe, né? Porque o teorema de Legendre é um teorema bem mais forte, né? Ele te diz que você só precisa olhar para os primos que dividem um dos coeficientes da equação. Porque tipo, lá no enunciado é para qualquer completação. Ela só pega Q de P. Tipo, P sendo primo. Eu não poderia pensar um Q de N não sendo primo, não? Não são completamentos. Os completamentos dos racionais são os QPs para os P's primos. Tipo assim, se eu escolho, por exemplo, 6, aí eu uso o mesmo princípio lá, tipo, pego os números divisíveis por 6, elevo a potência e calculo aquele... Não dá uma norma no sentido de que eu defini. Talvez... Isso não vem da completação o PA, anelo quer dizer... formal do Sim, ideal. mas O anelo formal do ideal, ou seja, o anelo suma direta com o anelo dividido por ideal n vezes. As sumas formais, assim, esse anelo. Mas acho que o QDP, mas QD6 seria QD3, suma direta QD2. Não é um corpo. Não corpo. Você pode construir um anel que você quer chamar Q6. Tá? Você define uma norma, você completa os racionais, você obtém um anel. Não é um corpo. É o que ele está falando. Isso aqui é isomorfo a Q3 vezes Q2. Soma direta. E tem divisores de zero. Para mim, na minha definição, um completamento é um corpo. Tá? É uma norma que satisfaz o produto do... eu acho que o problema aqui vai ser que não tem verso, mas e aí então não vale que a norma do produto é o produto das normas. Então isso aqui eu não estou considerando. Eu quero olhar para os completamentos do corpo como corpo. Quer dizer, todos os corpos, as normas que completam o corpo a um corpo. Quer dizer, os QVs que eu estou olhando são corpos completos contendo Q. K. Então Q6 não é um corpo, então nós não estamos considerando isso. Então eu quero provar esse teorema. Bom, a demonstração tem duas etapas. A primeira etapa... Bom, essa tem três etapas, né? Mas talvez... Outra coisa aí, você está considerando que ele igual ao próprio que não? Não. Eu não estou considerando que é infinito. Porque, aliás, você não tem como garantir que o... Isso é uma hipótese que você sempre coloca aqui, né? No caso dos reais, você tem que verificar se tem pontos reais ou não. Isso aqui é para P'. Bom, Bom, a primeira coisa que eu quero mencionar é que você, para provar esse teorema, basta considerar o caso de hipersuperfícies. Por quê? Porque você pega uma variedade, ela é birracional a hipersuperfície, e eu vou ter que provar mais coisa, mas certamente
tem um aberto da variedade que é isomorfo a um aberto da hipersuperfície. Se eu consigo achar pontos no aberto da hipersuperfície, eu obtenho pontos. Deixa eu. Como é que eu vou escrever isso? Bom, existe um U dentro de X e uma hipersuperfície e um V dentro de Y, onde Y é uma hipersuperfície. Tal que U é isomorfo a V. Isso é um lema fácil de geometria algébrica. Então, se eu mostrar que V de QP é não vazio, eu puxo o ponto de V para U e U está dentro de X, acabou. Então, estamos feitos. Resolvidos. Então tá. Então o caso crucial é o caso de superfícies. Então vamos escrever explicitamente o que eu quero fazer. Eu tenho. Então temos a seguinte situação. Então temos a seguinte situação. Você tem uma equação f de x1, xn igual a 0. E eu vou... Aliás, afim, né? Não tem perda de generalidade de passar para o caso afim. Pode supor que o U seja afim e o Y seja afim. Então, é um polinômio. Então, essa vai me definir o meu Y, né? E eu tenho um bando de GIs também aqui, I, digamos, de 1 a M. Então, V é um aberto de uma hipersuperfície, é o conjunto dos zeros de F, onde eu retiro o conjunto dos zeros dos GIs. Tá? O V é dado assim. Vamos aproveitar e jogar dentro do conjunto dos GIs. Quer dizer, eu vou diminuir o conjunto V um pouquinho. Vamos jogar as derivadas parciais dos Fs, do F. Então, sem perda de generalidade. Diminui um pouquinho o aberto, não tem problema. A gente vai achar um ponto naquele aberto. Se eu conseguir achar um ponto no aberto um pouquinho melhor, eu estou mais feliz até. E eu estou jogando as derivadas parciais do F. E eu estou. Então, quando eu achar um ponto ali, eu vou achar um ponto não singular. E como eu estou numa variedade, o conjunto de pontos não singulares é aberto. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a demonstração em duas etapas. E por que eu posso tomar esses polinômios de coeficientes inteiros? Porque eu posso limpar denominadores. Né? Às vezes eu limpo denominadores com... Se eu exagerar um pouquinho e limpar demais, não tem problema, porque simplesmente aumento o N. Ok. Então, primeira etapa... Então, ok, so
Então, eu tenho que provar duas coisas. Eu estou na dúvida o que eu faço primeiro, mas deixa eu anunciar ambas. Tá, a primeira coisa é que eu posso achar um ponto módulo P em V. Então, existe, digamos, A1, AN em Z, tais que F de A1 a N é 0 módulo P e GJ de A1 a N é igual a 0. Não é 0 módulo P. Hã? Para qualquer P, para todo P maior ou igual que o N0. Para todo P grande. Então, existe um N0, talvez, tá bom. Existe um N0. É o mesmo N0 que vai ter do teorema. O N0 vai aparecer aqui mesmo. Vou tomar um P grande. E a segunda etapa é usar, existe alfa 1, alfa N em ZP alfa I com... Tomando os AIs da primeira linha ali, módulo P, F de alfa 1, alfa N igual a 0. Note que se eu tomar os alfas congruentes aos A's, automaticamente, isso aqui é igual, hein? Isso tinha um rabisco ali no quadro que não devia estar lá. Automaticamente os G's vão ser não nulos naquele cara, porque os G's não são não nulos módulo P. E GJ de alfa N é não 0. Diferença de qual de baixo e qual de cima? O 1, eu só estou dizendo que as coisas são 0 módulo P. E no 2 eu estou dizendo que eles são 0 mesmo. Em ZP. Nos P-ádicos. Isso são os P-ádicos, não é os inteiros módulo P, eu já falei. Esses AIs aqui não dependem de P, são os mesmos para todos os P's maiores que 1. Não, dependem de P. Se não dependesse de P, você teria achado uma solução inteira da equação. É porque se esses caras não dependessem de P e fossem divisíveis por P, para todo P, eles são divisíveis por um número infinito de inteiros e iam ser 0. Não, os AIs dependem de P. Tá, então a demonstração vai ser em duas etapas. Eu primeiro acho uma solução módulo P para o problema que eu quero e eu levanto ela para uma solução P-ádica. Bom, no caso 1 eu vou anunciar um teorema que eu não sei se eu vou provar. Acho que eu não vou provar, não.
Então, certamente, que é a estimativa de Langevale, que é a seguinte: se x sobre um corpo finito... então... deixa eu dar... dados inteiros n, d e k para todo x subvariedade de Pn definida sobre um corpo finito Fq, variedade irredutível sobre Fq barra de grau d e dimensão k. Existe uma constante n, d, k. Quer dizer, dada a dimensão do espaço-ambiente, a dimensão da subvariedade, o grau da subvariedade, existe uma constante que só depende desses três inteiros, tais que o número de pontos da variedade sobre Fq menos Q na n mais 1, ou menos Q na n, o número certo aqui é o número de pontos, não é dn, não, é k. O número de pontos aqui é o número de pontos do espaço projetivo, mas eu não vou botar esse, porque não faz diferença nenhuma. D menos 1, D menos 2, Q elevado a K menos 1 meio, mais N, NDK, Q elevado a K menos 1. O teorema de Langevale te diz que o número de pontos de uma variedade k-dimensional sobre um corpo finito com Q elementos é aproximadamente Q elevado a K. Isso que o teorema te diz. O teorema diz um pouquinho mais que você pode ter uma boa estimativa para o erro. Mas realmente, esse pedaço aqui não me interessa muito não. O que me interessa é que o número de pontos é aproximadamente Q elevado a K. O fato que você pode controlar o erro é menos importante para os nossos propósitos. O ponto é que se você tem uma coisa sobre um corpo finito, você tem bastante pontos. Corpo finito suficientemente grande. Quer dizer, a ideia é que quando o Q fica grande, isso aqui está crescendo. Está crescendo mais do que esse pedaço aqui. Em particular, bom, como é que eu vou usar isso? Eu quero usar isso para provar 1. Tá? Bom, esse teorema quase que dá 90% do 1. Tá? Vamos ver então por que isso é verdade. Vamos ver aqui então.
vamos aplicar Langeville primeiro para o seguinte, agora eu estou mudando a notação um pouquinho, vou chamar de x outra coisa que não é, vamos chamar de x o fecho de V em Pn, Pn menos 1, né? Pn. V dado como uma variedade do espaço afim n-dimensional, eu tomo o fecho dela para x1, vamos chamar isso de x1, e x2 vai ser o quê? Eu quero, no caso disso aqui, eu quero que o F seja 0 e eu não quero que nenhum dos GI seja 0. Então eu tenho que controlar o que está acontecendo quando algum dos GI seja 0. Então eu vou tomar XI, vamos chamar de X2, o conjunto onde o F se anula e algum G se anula. Então é X1 interseção G1, GM igual a 0. E o fecho também. Fecho no espaço projetivo. Então, bom, evidentemente que eu preciso ter a hipótese, como isso aqui é uma variedade não vazia, eu quero que o F não divida nenhum dos GIs. Então, esse negócio aqui... Então, o que acontece? A dimensão de X1 é o quê? X1 é uma hipersuperfície por construção. Então, X1 tem dimensão n-1 e a dimensão de X2 é menor ou igual que n-2. Agora tem um cuidadozinho que tem que ser feito aqui, que o Langeville só se aplica a variedades irredutíveis. Esse cara aqui, bom, eu não sei se x1 ou x2 são irredutíveis. Bom, eu quero aplicar, então eu quero aplicar Langeville a x1 e x2 módulo P. Aí, em FP. Então, eu vou trabalhar no corpo módulo P. Então, eu reduzo as equações módulo P, eu obtenho umas equações no corpo de P elementos, eu quero aplicar o Langeville para x1 e x2 nesse corpo. No caso de x2, a gente vai ver logo ali na frente, o que eu quero é apenas uma cota superior para o número de pontos. Porque eu quero achar um ponto que esteja em x1, mas não em x2. Né? O que eu quero, para provar então eu preciso x1 menos x2 FP não vazio. Isso que eu quero. Essa é exatamente a condição 1. É um ponto em x1 que não está em x2. Nos corpos de P elementos. Então, para isso, eu preciso uma cota superior para o número de pontos de x2 e uma cota inferior para o número de pontos de x1, de tal maneira que eu mostre que há mais pontos em x1 do que pontos em x2. Se eu conseguir fazer isso, está ótimo.
Bom, então... eu vou aplicar o teorema de Langeville. Eu não sei se x2 é irredutível, mas eu não me incomodo. Eu aplico o Langeville às componentes irredutíveis de x2. Tá? Então eu decomponho x2 em um produto, uma união de componentes irredutíveis e aplico o Langeville a cada um. Então o número de componentes irredutíveis de x2. E o número de componentes irredutíveis de uma variedade é limitado pelo grau da variedade. Então você vai estar limitado em termos dos graus desses polinômios. Vezes o quê? Langeville te diz que isso aqui vai ser menor ou igual que Q elevado a N, P elevado a N menos 2, mais um erro, que é uma constante, vezes P elevado a N menos 3. Então isso aqui é tudo limitado por uma constante vezes P elevado a N menos 2. Agora, para aplicar Langeville no x1, e como eu quero uma cota inferior, eu preciso saber que o x1 é absolutamente irredutível. Então, se x1 for absolutamente irredutível, Langeville implica que implica que o número de x1 FP é maior ou igual que P elevado a N menos 1 mais um erro da ordem de P elevado a N menos 3 meios. x1. Logo, cardinalidade de x1 menos x2 FP é maior que zero se P é grande. Então o problema aqui é garantir que x1 seja absolutamente irredutível módulo P. Se x1 é absolutamente irredutível módulo P, o Langeville me dá uma cota inferior para o número de pontos de x1. Eu tenho uma cota superior para o número de pontos de x2, então eu acho um ponto aqui e eu resolvo o problema 1. Então eu preciso do seguinte lema. Então eu acho que eu posso apagar aqui. Vamos ver. Eu acho que eu vou botar o Langeville como das possibilidades de tópico para algum de vocês falarem no fim do semestre. Acho que é uma boa ideia. Não é a ideia, é só interceptar a superfície com outra superfície. Com hiperplanos. Você faz por indução na dimensão. Ah, tá bom. Você corta por hiperplanos. Mas no caso de dimensão 1, você tem que aplicar a cota de Hasse-Weil para... O caso de dimensão 1 é o caso mais difícil. E aí não é... Você tem que usar um teorema um pouquinho mais complicado. Mas do caso de dimensão geral para o caso de dimensão 1 é simplesmente indução à dimensão. Então qual é o lema que eu quero? Se x é uma variedade sobre Q absolutamente irredutível, então x módulo P é absolutamente irredutível. Então o que significa isso? Vamos fixar, vamos fazer a coisa da maneira
mais simples possível. Você tem uma variedade sobre os racionais, era dado por um sistema de equações com coeficientes racionais. Para os primos que não ocorrem em nenhum denominador desses coeficientes, você pode reduzir ela no módulo P. Então você obtém uma variedade de módulo P. E é isso que eu quero chamar de x módulo P. Então, x módulo P faz sentido não para todo P, mas para todo P, exceto o número finito, exceto aqueles que aparecem no denominador de algum coeficiente. Totalmente irredutível sobre FP para todo P grande. P suficientemente grande. Como enunciado do teorema do lema já pressupõe que o P é grande, você pode ignorar os P's pequenos que ocorram no denominador dos coeficientes. Tá? Então, se tem uma coisa absolutamente irredutível, ela continua absolutamente irredutível para todos os primos. Então, acabei de apagar, mas estava aqui, né? Essa hipótese vai ser satisfeita para todos os primos suficientemente grandes, então você pode aplicar esse argumento para todos os primos suficientemente grandes. Ok, então vamos mostrar esse lema. Para mostrar esse lema, eu vou ter que introduzir uma versão baby da teoria de moduli. Que é a seguinte, vamos pensar no caso de hipersuperfície. Então, suponha que você tem um polinômio f em f de x1xn, em k de x1xn. Então, de grau, vamos fixar o grau e o número de variáveis, tá? Então, isso aqui é um quê? Um polinômio, é uma soma de um montão de monômios, né? Então, eu quero associar a esse f, eu quero associar os coeficientes. Que eu quero pensar como sendo um ponto, um polinômio não nulo, né? Então, algum coeficiente não nulo. Então, se eu olhar para os coeficientes, isso aqui vai ser um ponto em Pn de K, onde n é o quê? Sei lá, n mais d, choose d, uma coisa assim. Menos 1. Eu acho que é isso, mas é coisa parecida com isso. O número de coeficientes de uma equação de um polinômio de grau n em d variáveis. Então, cada polinômio tem o seu vetor de coeficientes. Tá? Então, cada polinômio é um ponto nesse espaço projetivo aqui. E cada ponto nesse espaço projetivo, você pode olhar isso como um vetor de coeficiente de um polinômio. Tudo bem? Ok. O que significa que f fatora não é irredutível? Significa que você tem você tem um mapa de Pm vezes Pk, que, quer dizer, o G corresponde a um polinômio
um ponto num espaço projetivo aí, sei lá, qual é a dimensão? Tanto faz. Mas esse G tem um certo grau, que é menor que o grau de F. Vamos fixar uma fatoração de F, digamos, F é um polinômio de grau D, e supõe que ele fatora num polinômio de grau R vezes um polinômio de grau D menos R. Para fixar a ideia, vamos fixar o R. Tá? Toda confatoração vai ter que ser uma fatoração para algum R. Né? Mas vamos fixar um R e vamos olhar. Então, esse G te dá um ponto num espaço projetivo com uma dimensão fixa lá, que depende de R e de N. E aqui também, né? Essa expressão aqui, quando você multiplicar, como é que você multiplica isso? Você multiplica o G pelo H, você fica tomando somas de produtos de coeficientes de G e H, dão o coeficiente de F. Então, o que você tem é um mapa daqui para cá. Quer dizer, escrever um negócio assim, escrever o F como G vezes H, ninguém... Qual é a hipótese que eu preciso disso aqui? Eu preciso de uma hipótese. Dimensão não vale em dimensão zero. Qual é o negócio? O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando é que esse mapa aqui, que você escreve os coeficientes da G aqui, os coeficientes da H aqui, multiplica e põe lá, ele não é sobrejetivo. Quando você tem pelo menos duas variáveis. Um polinômio em uma variável sempre fatora sobre um corpo algebricamente fechado. Um polinômio de duas variáveis ou mais, em geral, não fatora. Então, quando o n é maior que... Quando o n é maior ou igual que 2, esse mapa não é sobrejetivo. Tá? Então, você tem um mapa de variedades algébricas que não é sobrejetivo. Então, a imagem desse mapa está contido num... A imagem desse mapa, aliás, é um subconjunto fechado próprio de Pn. Então, existe, logo, a imagem é um subconjunto fechado de Zariski, fechado de Zariski de Pn, que não é Pn próprio. Então está dentro de uma hipersuperfície. O que significa isso? Então existe uma equação, vou chamar esse polinômio, um polinômio H, polinômio, tal que H dos A e 1 a N é zero, se somente se F fatora. Existe um polinômio que vocês nunca vão conseguir escrever, exceto nos casos mais triviais. É uma monstruosidade que você sabe dizer. Se você pega um polinômio em grau D e N variáveis, você calcula o polinômio nesses coeficientes desse polinômio, se esse negócio for zero, o polinômio fatora, se esse negócio for não zero, o polinômio não fatora. Tá? No caso de cônicas é fácil. Se você tiver uma cônica, então fatora-se somente se o discriminante é zero. Então é det. O H é o determinante dos coeficientes. Mas acho que esse é o único caso onde é fácil de escrever. Mesmo para cúbicas é um monstro. Mas está lá, existe um polinômio. Simplesmente pelo fato de que isso aqui é uma subvariedade desse cara aqui. Se eu preciso de um negócio de contar a dimensão, você já sabe que existe esse H. Então, como é que eu provo o lema? Bom,
basta provar para hipersuperfície. Você projeta, você chega no x de ser uma hipersuperfície. Então o x é dado por um polinômio f desse aí. Você pode limpar os denominadores, supor que o f é dado por um... Então, sem perda de generalidade, a prova do lema, sem perda de generalidade, x é uma hipersuperfície dada por f igual a zero, onde o f é um polinômio com coeficientes inteiros. E por hipótese, como x é absolutamente irredutível, o h desse polinômio f é não nulo. Essa aqui é a hipótese. O h vai ser nulo se somente se a coisa se fatora. Então o h é não nulo. Mas esse h é um polinômio lá que você obteve daquele jeito que sai com um polinômio de coeficientes inteiros, né? Porque aquela construção ali é feita sobre qualquer corpo. Então o h de f é um número. Então se eu pegar qualquer primo que não divida o h de f, eu estou bem. Se p não divide h de f, então h de f módulo p é não zero, mas isso aqui é igual, porque essa construção é genérica, né? É a mesma coisa que o h de f módulo p. H sempre é um polinômio sobre quê? Tá, porque aquela construção ali não depende do qual corpo você está trabalhando. Talvez você precise tomar um pouquinho de cuidado para provar isso, mas é verdade. Então Então o f módulo p também vai ser irredutível, se o p não divide o h de f. Então essa é a prova do lema. Então, usando o lema, a gente obtém que a gente pode aplicar o Langevin para x1 para os primos grandes. E, consequentemente, com esse argumento aqui, a gente obtém esse negócio aqui. E eu vou deixar a prova do 2 para quinta-feira. Ok? Alguma pergunta?